Pediram muito para eu gravar sobre o caso Neymar, eu não consegui gravar sobre isso quando aconteceu esse jogo que era entre. Eu sou péssimo em futebol, gente, então me desculpa, mas era o Olympique e o PSG, se eu não me engano. E segundo o Neymar, o zagueiro desse outro time, Álvaro Gonzalez, teria chamado ele de Mono Hijo de P, eu não vou completar a palavra por conta da monetização, ou seja, o outro jogador teria chamado o Neymar de macaco filho da. Todo mundo sabe a continuação, né? Enfim, o Neymar deu uns tapinhas na cabeça dele, e inclusive por isso ele foi penalizado. E a cena que viralizou na internet, em especial, era o Neymar dizendo racismo não, várias e várias e várias vezes. Depois disso, depois de toda a repercussão, foi anunciado que seria investigado, que iam pegar as imagens de outros ângulos para tentar descobrir o que aconteceu. Iam procurar essas imagens dessa televisão, que, enfim, eles iam tentar encontrar a fala do zagueiro. Tiveram diversas manifestações na internet a favor do Neymar. E aí, curiosamente, aqui eu vou abrir um parênteses rápido, que porque tinha gente dizendo que não ia levantar nenhuma bandeira para defender o Neymar, nenhuma bandeira em favor do Neymar, porque para algumas pessoas seria assim, algumas falas que eu vi, até ontem ele não se identificava como preto, ou então assim, eleitor do Bolsonaro, coisas do tipo, coisas que assim, fiquem em torno disso. Só para a gente passar muito rapidamente por essa primeira parte, eu preciso dizer, preciso falar isso, que a luta é contra o racismo, não é a favor do Neymar. Depois que eu disse isso, eu queria que você pensasse comigo, o que que te faz pensar que você falar que é contra o racismo seria ser a favor do Neymar? Eu, por exemplo, não gosto do Neymar, mas não me interessa quem é a pessoa. Não me interessa. Eu vou dizer uma coisa que pode ser, vou desagradar algumas pessoas, mas é para isso mesmo, é para alfinetar. Poderia ser o Hélio Negão, quem quisesse. Ser contra o racismo é ser contra o racismo. Você é contra o racismo ou contra o racismo de quem você gosta? Pensa sobre isso, ok? Disse isso, agora a gente vai para a próxima parte porque conseguiram imagens e, de acordo com esse canal espanhol Gol, analisaram as imagens do jogo do domingo, que aconteceu dia 13 de setembro, e nessas imagens mostrou que o Neymar teria feito, através de uma leitura labial, eles chegaram na conclusão que o Neymar teria feito um xingamento homofóbico. Segundo esse vídeo, o Neymar chamou esse Gonzalez de. Eu não posso falar, mas aquele palavrão com P, maricón, que seria viado P numa tradução livre. Essa emissora de televisão é a Telefoot, que é a responsável pela transmissão do jogo, ela garantiu que não encontrou nenhuma ofensa racista do zagueiro. Tudo isso que eu estou passando para você não é a minha opinião, tá? É o que tem de notícia até então. E esse vídeo, com esse título que eu estou fazendo, é por conta de uma matéria de um portal de esportes da Record e de vários e vários e vários outros comentários na internet que eu encontrei porque eu fui pesquisar sobre isso, como eu falei, porque pediram para eu falar. Eu não tinha visto até então, eu estava vendo outras coisas e perdi isso. Essa fala de reviravolta fica parecendo como se as coisas se anulassem, sabe? Por exemplo, fez isso, fez aquilo, então vida que segue, gente. Mais ainda, eu acho que isso tenta colocar duas pautas que são extremamente importantes uma contra a outra. E eu acho isso bem perigoso. Curiosamente, isso normalmente, pelo que eu encontrei no Twitter, que é onde eu faço a maior parte das pesquisas e tudo mais de print de coisas que eu vou pegar, foi utilizado por perfil que me parecia bem racista ou homofóbico para tentar justificar tudo o que aconteceu e tentar encerrar o assunto. Eu não estou dizendo que quem escreveu esse texto nesse portal de esportes da Record seja racista ou homofóbica. Eu não estou dizendo isso. Inclusive, eu evitei de ler o nome de quem escreveu aquele texto da Record que me mandaram para não citar aqui, para não ficar parecendo isso.
Até por conta disso, eu estou fazendo isso aqui, eu estou pontuando que eu não estou chamando quem escreveu esse texto disso. Mas o texto é uma munição, e uma munição falsa. O texto e comentários, vários e vários comentários, inclusive gente de esquerda, e que se diz progressista e que se diz lutando por essas pautas, dando uma munição falsa para um monte de gente que não está nem aí para essas duas pautas. A maior parte dos xingamentos que a gente tem, por exemplo, socialmente falando, no vocabulário, gira em torno de ofender mulher e ataque homofóbico. Ok? Eu não estou diminuindo o que o Neymar fez, eu só estou fazendo uma constatação. Até para que a gente comece a pensar sobre os xingamentos que a gente tem na nossa sociedade e que a gente comece a diminuir o uso desse tipo de palavrão até que chegue o ponto de não usar mais. Eu tento todos os dias diminuir o uso de todas essas palavras, porque hoje em dia toda vez que eu vou falar, eu fico com um pouco de vergonha, porque é sempre xingando mulher ou sempre sendo homofóbico. Então, toda vez que me vem esse xingão na cabeça, me acende um alerta e eu penso duas vezes antes de falar. Mas o meu objetivo é tirar completamente essas palavras do meu vocabulário. O palavrão xingando mulher e homofóbico. Agora, um xingamento racista é muito grave. E xingamento homofóbico em estádio, por exemplo, estádio de futebol em específico, que é o caso que a gente está falando, também são muito graves. Não é à toa que o futebol vem, nos últimos anos, futebol em geral, mas principalmente essas cenas que a gente está pegando agora, eles estão começando com campanhas para tentar acabar com o xingamento homofóbico que vem normalmente da torcida para jogadores ou para juiz. Normalmente o xingamento é da torcida para quem está no campo e isso só acontece com muita pressão popular para que os times façam alguma coisa sobre isso. E também precisa de muita pressão popular para combater racismo, não só no futebol, mas em qualquer área da sociedade, assim como a homofobia. E aí, na primeira oportunidade, tem racista aparecendo para passar pano para racista. Noticiar esse tipo de coisa dessa maneira, isso como se fosse assim, resolvesse, como se isso se resolvesse o caso de racismo, é um absurdo. E no final do dia, é o preto e a comunidade LGBTQIA+, que saem perdendo. Isso só mostra duas coisas. É a única coisa que eu consigo constatar com tudo isso que está acontecendo. Como é naturalizado racismo e homofobia no futebol e na sociedade. E ainda tem gente depois que acorda dizendo que não existe racismo e que não existe homofobia. A maior parte da repercussão que isso teve em algumas pessoas não foi preocupado com as duas pautas. É simples assim. Essa é a constatação que eu consigo tirar. Existem questões históricas e sociais que eu faço questão de deixar gravado aqui, que diferenciam as duas coisas que eu estou citando, obviamente. Não sou eu aqui que vou negar fato histórico e o reflexo disso tudo na sociedade que a gente vive até hoje. Não é o meu objetivo fazer isso. Mas existe uma coisa que eu posso e eu preciso falar. Como comunicador, e eu sou um aqui, querendo ou não, porque me disseram que eu sou e me mandaram algumas coisas, eu não posso diminuir a importância de nenhuma das duas lutas, de nenhuma das duas pautas. Primeiro, porque eu não estou em posição de fazer isso, eu não acho isso justo. Segundo, porque no final do dia, alguém pode morrer. E eu esperava que todos que estão comunicando, seja escrevendo, seja, enfim, por vídeo, por áudio, tivessem essa consciência antes de se manifestar sobre isso. Seja levantando hashtag, escrevendo para portais com certa relevância, postando vídeo no YouTube, postando áudio no Spotify ou qualquer coisa do tipo. Responsabilidade. O que você está escrevendo e o que você está falando
está ajudando ou está prejudicando? É bem fácil de fazer esse raciocínio. E é bem fácil de pensar uma outra maneira de comunicar aquilo que você está querendo comunicar. Eu acho que já passou o tempo da gente achar que a internet é um local privado, que você pode falar o que quiser, que não vai ter repercussão nenhuma. Não, a internet é um local público que chega em inúmeros lugares que a gente não consegue controlar e também não controla o efeito disso. A gente não controla as consequências daquilo que escreve e fala. Então a gente precisa ter cuidado, principalmente num portal, como eu disse, com certa relevância. Quero saber a tua opinião, obviamente, sobre isso. Deixa aqui nos comentários. Tá aberto para você colocar a tua opinião. Fica à vontade, eu quero muito ler a opinião de vocês. Se inscreve. Até um próximo vídeo. Tchau.